E agora na Coxia com Ramayana Regis falando sobre a peça da Carta ao Pai, que está em cartaz na Casa da Gávea. Boa noite, galera do Fala Madrugada. Estou aqui na Casa da Gávea para assistir o espetáculo da Carta ao Pai, ou Tudo que eu Queria Te Dizer. Aproveitando que está chegando aí o Dia dos Pais, vamos refletir um pouquinho sobre a relação de pais e filhos? Bom, boa noite, né? Boa noite. Seja bem-vindo. E aí, galera, eu tô aqui com o Rodrigo Turazzi. Tudo bom, Rodrigo? Seja bem-vindo. E Jean Machado. Eles são atores do espetáculo da Carta ao Pai, ou Tudo Aquilo que Eu Queria Te Dizer, dirigido por Alessandra Gélio. O espetáculo é uma adaptação baseada na obra de Franz Kafka, né, que é, na verdade, uma carta que o Kafka escreveu para o seu pai e nunca enviou, como um desabafo da insatisfação da relação entre os dois. Jean, você que é o idealizador desse projeto, como que se deu qual foi a provocação que transformou essa carta em cena? O que te levou a isso? Bom, na verdade, a ideia de montar o espetáculo surgiu a partir de um acontecimento que eu tive com meu pai. Uma briga que a gente teve, que a gente ficou sem se falar. E eu falei sobre essa briga numa das aulas da universidade. Eu estava fazendo faculdade de cênicas. E aí, numa dessas aulas, eu compus uma cena em cima dessa briga que eu tive com ele. E durante a composição, durante as aulas, o professor pediu para que eu lesse o Carta ao Pai, do Kafka. E eu li esse livro e me apaixonei pelo texto e decidi que eu queria montar um espetáculo inspirado no livro do Kafka. Ah, então você conheceu o Kafka depois da experiência com a cena? Conheci depois. Que legal. E como foi a adaptação dessa carta, dessa mistura da sua cena, do Kafka para o teatro? Como foi trazer aqui para dentro? Bom, no primeiro momento a gente queria montar o texto, a carta do Kafka na íntegra. Só que como os direitos de tradução eram muito caros na época e eu não tinha condições de pagar, a gente decidiu começar a improvisar em cima do livro do Kafka e a partir desses improvisos estruturar a dramaturgia. E junto com isso a gente fez uma campanha na época pedindo para que amigos próximos a gente mandassem cartas contando das suas histórias com seus pais e tal. E essas histórias, algumas dessas histórias entraram. Uma história minha entrou, a história do outro ator que fez a primeira temporada também entrou também no espetáculo. E juntamos tudo isso e fomos estruturando essa dramaturgia com o que a gente queria falar de fato. Você falou que teve outro ator que fez a primeira temporada, então essa não é a primeira, então você não é o primeiro ator desse papel. Como é chegar nesse espetáculo já estruturado? Bom, essa é a terceira etapa, né, desse projeto. E quando o Jean me fez o convite para participar do espetáculo, ele deixou desde o primeiro momento assim, uma liberdade muito grande para a gente, a partir do que ele já tinha feito anteriormente, para que a gente voltasse a levantar o espetáculo de uma maneira que fosse nossa, né? Que fosse diferente das outras vezes pelo nosso olhar. E foi legal também porque, para mim, foi muito... É difícil você entrar num processo que já está na metade, ou não na metade, mas que já tem um andamento. Mas como ele teve essa flexibilidade, isso foi muito bom para mim. E como exercício e acho até que como o resultado que a gente conseguiu chegar junto, sabe? Porque acho que a partir do que eu ia vivendo ali por uma primeira vez, ele também ia revivendo o espetáculo e transformando esse espetáculo também para ele. Revivendo uma nova experiência, né? Exatamente. Isso que para mim foi fundamental, assim, pro bom andamento da coisa, sabe? Acho que foi muito legal. Jean, você falou que fizeram alguns convites a amigos e pessoas próximas para enviar os seus depoimentos para a adaptação do espetáculo. Como foi esse processo de diálogo entre a obra do Kafka e esses depoimentos já mais atuais, que o Kafka escreveu essa carta em 1919, né? E como é esse diálogo atual?
Esse diálogo atual, quando eu comecei a ler os depoimentos que eu recebia e até agora as coisas que a gente ouve das pessoas que vêm ver o espetáculo, eu percebo que ainda falta nessa relação entre pai e filho o diálogo, né? Por exemplo, a relação do Kafka com o pai dele, não existia diálogo, né? O que motivou ele a escrever a carta foi uma falta de diálogo com o pai, uma falta de conversa. Eu percebi que ainda existe muito isso hoje, né? Essa falta de diálogo entre pais e filhos, essa coisa não falada, né? É uma relação difícil também. Enfim, eu percebi que não é muito diferente de 1919, assim, ainda tem questões lá que perduram até hoje. Rodrigo, para você, como lida essa adaptação com o público, essa relação do Kafka de 1919 com o público atual? Qual é a relação, o que você percebe da relação familiar hoje em dia? Um pouco de como o Jean já mencionou, a gente vem conversando sobre essas respostas que o público vem dando para a gente. Pessoas próximas e pessoas desconhecidas, assim. E eu acho que esse espetáculo proporciona a possibilidade de uma reflexão, né? Como se pais e filhos precisam de um espaço de reflexão para também resolver um pouco das questões que são pertinentes a essa relação. E eu até conversando com o meu pai, ele diz que para ele isso remete tanto na minha relação com ele e que ajuda ele a repensar a relação dele com o meu avô. Esse espetáculo já está no final da sua temporada, né? Fica até semana que vem. Dia 8. E como foi o patrocínio para manter esse espetáculo e chegar até essa terceira temporada? Então, para a gente viabilizar essa temporada, eu fiz uma campanha num site chamado Benfeitoria, que é um site de patrocínio colaborativo, onde através da ajuda dos amigos, da família, através de cotas de valores, cada um vai dando o que tem até chegar numa meta. E a gente atingiu essa meta, graças a Deus, e é através desse dinheiro que a gente captou lá no Benfeitoria que a gente está viabilizando essa temporada de agora. E a temporada, como o Rodrigo falou, dessa adaptação de um espetáculo de uma temporada para outra, como foi essa adaptação das outras temporadas para agora? Eu acho que essa temporada de agora ela é um reflexo da temporada que a gente fez em São Paulo. Porque quando eu fui para São Paulo fazer uma temporada lá, eu já fui com o pensamento que eu queria evoluir e aprimorar algumas coisas desse espetáculo. E aí a gente começou por retrabalhar o cenário, o figurino. Quando eu fui para São Paulo, eu fui com um ator de lá também. Eu fiz com um ator lá de São Paulo. Então essa temporada de agora, eu acho que ela é reflexo da temporada de lá. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês dois. Primeiro, enquanto participante dessa história, desse conflito entre pais e filhos, qual é o recado que você deixa para o pessoal que está em casa? O recado que eu deixo é conversem mais, né, dialoguem mais, né, exponham mais, eu acho. Porque eu acho que quando a gente está, né, quando a gente vive essa relação pai e filho, acho que a gente oculta muitas coisas e eles também ocultam, e às vezes a falta de conversa vai gerando conflitos posteriores. Então a dica que eu dou é para os pais e para os filhos perguntarem, conversarem mais, exporem mais as suas dúvidas, os seus anseios, e é isso aí. E você, qual é a sua dica? Também acho que o diálogo é a melhor opção, sempre. E o que eu posso dizer é que venham ao teatro e assistam o nosso espetáculo e levem para suas relações de pais e filhos e familiares um pouco do que a gente vem aprendendo durante todo esse processo. Qual é o dia da semana e horário? Quartas e quintas, sempre 21 horas. Valor da entrada? O valor é 30 inteira e 15 meia entrada. É isso. Obrigada, meninos. Um ótimo espetáculo para vocês. Obrigado. Bom final de temporada também.